fico surpreso de que eu ainda fique com a memória. Eu tenho lá algumas coisas em Campinas, tenho uma chácara que eu chamo de Nossa Chácara, para que as pessoas que eu chamasse que fosse para estar na chácara, a hora que eles falassem, não vai me falar sua chácara, porque o nome da chácara é Nossa Chácara. Então, nessas condições, eu procuro, porque eu prefiro sempre ficar junto. Eu nasci aqui em São Paulo. Era o primeiro filho de meu pai e de minha mãe. A rua que eu nasci era lá para o lado da Liberdade, da Aclimação, por ali, mas tinha um nome muito peculiar. Era Rua Bonita. Era o único filho. Mais tarde ela teve uma filha e uma terceira filha. E nós, então, nos dávamos muito bem. Então, nós sempre tivemos bem, etc. Eu tive só tive uma namorada. Só tive uma noiva e uma esposa. E 3 filhas. Eu estudei aqui em São Paulo, no Ginásio do Estado de São Paulo. E lá nessa escola eu entrei e minha senhora, que eu não conhecia, também entrou. E naquele tempo existia escola mista. Fiz o Grêmio. E houve também uma coisa interessante. Eu então comecei a fazer o nosso Grêmio. E aí eu então achei melhor fazer mais pessoas do que apenas do Ginásio do Estado. Aí eu achei que nós podíamos aumentar. E no aumentar, eu fiz um grupo, eles aceitaram. E no Colégio Paulistano, convidei um elemento para fazer parte e ele aceitou. E aceitou, e ele era filho de general, qualquer coisa assim. Quer dizer, ele estava meio não. E ele era simplesmente o futuro presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso. Então eu convidei o Fernando Henrique Cardoso, como ele já era filho de general e com aquela coisa toda, eu convidei para ficar mais perto. Então ele ficou como meu vice-presidente. Então quando depois mais tarde, ele acabou sendo político e foi presidente, eu às vezes falava, quando eu ia no Rotary, eu brincava com ele já presidente. Eu digo, olha, fico muito feliz, porque antes dele ser presidente, eu fui presidente dele. Mas a minha senhora era campineira. E por ela tinha vindo de Campinas, ela veio com a família do pai e com um primo dele, que
vieram a São Paulo e compraram fogões Daco. Eles acharam de levar a Daco para Campinas. Ele me convidou para ser diretor de Campinas. E ele acabou e me levou para que fosse para Campinas. Então lá fui eu. Aliás, eu tenho a impressão, se eu fui convidado para Campinas para ser dirigente de uma fábrica grande, que era... Não, foi para Campinas. Você foi para ser o diretor da Daco. É. Depois, muito tempo depois, você foi diretor da Bendix do Brasil. É isso mesmo. Mas passou por várias não, outras. E como é que o senhor se envolveu com... Eu sei que o senhor já tinha uma atuação no Rotary, né? Como é que o senhor se envolveu com as entidades? Não. Ele tinha um dos membros, que era o Joá, ele já tinha... Não. Eu fui convidado. Você foi convidado para fazer... para ser o presidente depois do Rotary Campinas Norte. Mas aí você já estava na Daco. E foi criado o Campinas Norte, foi criado por nós. Então, eu fui o primeiro presidente. Foi o Campinas Centro, eles falavam na época, Centro, e eles fizeram o Campinas Norte. E eu passei a ser o Campinas Norte, ser o presidente. Como é que foi o seu envolvimento com as entidades, as obras? Bom, como eu era aqui de São Paulo, eu já tinha contato, quando a Daco estava aqui, com a Federação Paulista da Federação das Indústrias. Então, eu acabei sendo um dos diretores da federação. E sempre que eu tenho entrado assim, eu procuro pegar gente boa, que é importante, o senhor lembrou logo dele, né? E a gente acaba ficando lá. Né, papai? Você começou a trabalhar para a comunidade. Foi através do Rotary. Começou. Lá em Campinas. Tem um fator que, como era a época que começava a falar em automobilismo, não é? Então acabou sendo convidado, indo para Campinas, uma empresa, que agora não estou lembrado, e não tinha uma pessoa que falasse inglês. Lá fui eu como diretor dessa empresa. Mas uma das partes importantes para mim era era a FEAC, mas antes da FEAC era a Federação das Entidades. Depois entrei na
na outra que era que só tinham pessoas, diretores, não tinha ninguém que falasse, no fim era só eu. E eu acabei fazendo uma série de coisas, aí eu resolvi fazer uma comunicação, que eu já estava no Rotary, o que é que existia de importante nos Estados Unidos que fazia bem para as entidades. E eram pessoas que eram dos rotarianos que fizeram uma entidade de beneficência. Eu, então, como fizeram uma entidade de beneficência, eu fiz também. E aí eu comecei a fazer na cidade, e aos lojistas e os empregos, para nós fazermos isso. A coisa foi caminhando, aí pegaram para ser o presidente da FEAC. Como pegou o presidente da FEAC, e depois ainda consegui, tinha em Campinas o presidente da Associação Comercial, que era um homem extraordinário também. E o Lafayette tinha uma fazenda, acho que era uma fazenda que ele tinha, e ele e a senhora dele não tinham filhos. E como não tinham filhos, ele resolveu deixar, quando ele terminasse, quando os dois morressem, que fosse criada uma entidade. E assim ficou. Mas ele acabou, quando eu comecei a fazer aquele trabalho todo, ele me dá um telefonema, que ia dizendo que ele tinha feito a empresa, a entidade dele, e tinha o cunhado dele era presidente, e tinha um outro também presidente, mais da senhora dele do que do próprio Lafayette. Ele, então, ele me dá um telefonema e diz: ó, doutor Pimentel, eu tenho uma entidade assim, eu quero o seguinte, eu vou terminar com essa entidade, passo essa entidade para o senhor. Então ele passou a entidade para mim, mas eu só tomaria boa parte no dia que ele falecesse. Ele queria que a fazenda, depois que eles morressem, a fazenda fosse empregada em toda para a comunidade. E ele me encontrou como alguém que ele não tinha feito a organização do jeito que ele queria. O que ele queria era trazer o cunhado dele, mas eles não funcionavam bem. Ficava só parado. Então, como ele viu que na minha mão
fundava, caminhava, ele passou para mim. Então, ficou a nossa FEAC, e aí ficou a nossa FEAC. Primeiro faleceu a dona Odila Lafayette Álvares, e depois faleceu. Aí então nós tomamos a posse de tudo. Aí então ficou a FEAC, a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. Mais tarde eu vim para São Paulo e quis fazer uma FEAC. Não consegui. E era isso que eu queria.